Esta é uma história sobre a nossa segunda pele, uma pele descartável que pode ser substituída milhares e milhares de vezes ao longo da nossa vida, que muitas vezes funciona como o nosso primeiro cartão de visita e que pode servir para comunicarmos ou para nos posicionarmos socialmente. Precisamos dela quase todos os dias para nos protegermos do frio, para podermos sair à rua ou até para encontrarmos conforto dentro de casa. Esta é uma história sobre o preço que todos estamos a pagar pela nossa roupa, que o planeta já está a pagar. Estamos habituados a olhar para a roupa como um produto final e acabado, mas é preciso recuarmos para percebermos a origem e o impacto que o nosso consumo desmedido e inconsciente tem, não só nas condições de vida de muitos trabalhadores que produzem a nossa roupa em ambientes questionáveis, como no próprio planeta. Será que ainda vamos a tempo de diminuir esta conta? Será que existem soluções? Nós consumimos por instinto. A parte emocional é o que nos leva ao consumo imediato. Mas por muito que a gente seja bombardeado continuamente com informações que nos dizem que o nosso comportamento está errado e que o nosso comportamento conduz a uma catástrofe iminente, que já estamos a assistir, o nosso impulso para o consumo é emocional. E como tal é refletido. Nós não vamos contabilizar e não vamos pensar que o facto de comprarmos uma t-shirt por 5 euros, que isso vai fazer com que muitas pessoas tenham cancro de pele, com que os rios estejam mortos, com que o peixe não cresça mais nesses rios, que isso altera o comportamento nas comunidades que são próximas desses locais onde se produz. Ninguém vai pensar isso no acto de consumo, ou pelo menos são poucas as pessoas que o fazem. A indústria têxtil é o segundo setor mais poluente do mundo. É responsável por 10% das emissões de carbono do planeta. São mais do que todas as emissões de CO2 provocadas pelos voos internacionais e pelo transporte marítimo juntos. A moda é um dos setores que consome mais água. Para produzir uma simples t-shirt são necessários 2.700 litros de água. É o equivalente à quantidade de água que uma pessoa consome em 2 anos e meio. A cada segundo, no mundo, um caminhão de lixo de têxteis é depositado em aterros ou é queimado a céu aberto. O impacto ambiental da produção da nossa roupa é gigantesco e começa muito antes de chegar às fábricas, às lojas e às nossas casas. Para produzir fibras é necessária uma quantidade inimaginável de água. Transformá-las significa libertar milhões de toneladas de gases de efeitos de estufa. Para a nossa roupa ter cor, já sacrificámos rios e lagos um pouco por todo o mundo devido aos químicos usados no processo. O algodão, a seda ou a lã são consideradas as fibras naturais com maior impacto no planeta. Por ano são usadas 200 mil toneladas de pesticidas e 8 milhões de toneladas de fertilizantes só para a produção de algodão. Estes químicos não desaparecem. Pelo contrário, são responsáveis pela contaminação de solos, de rios ou de lagos. Fazer um simples par de calças de ganga produz tantos gases de efeitos de estufa como conduzir um carro ao longo de mais de 130 quilómetros. O impacto ambiental de ter uma instalação de tinturaria no norte de Portugal ou no sul de Marrocos não é igual, porque a disponibilidade da água não é a mesma. Portanto, produzir algodão num deserto ou produzir algodão em competição com a produção de bens alimentares não tem o mesmo impacto. Estas questões são muito complexas. Nós vivemos num mundo em que um dos indicadores do bem-estar do nosso país e de outros países é o consumo das famílias. Quando as famílias consomem menos, toda a gente fica preocupada e há que estimular as famílias. Aliás, como é que nós saímos e como é que se disse que nós íamos sair da crise ou naquele período pós-crise, como é que nós íamos sair? Estimular o consumo. E enquanto nós mantivermos este modelo, vai ser muito difícil nós conseguirmos qualquer neutralidade carbónica, porque é disto que nós estamos a falar, porque as pessoas às vezes preocupam-se com um tema e depois não percebem onde é que está o impacto. Por exemplo, é o petróleo. Pronto, o petróleo é o grande bicho-papão das alterações climáticas. Mas para que nós usamos o petróleo? Nós não bebemos, não é? Para que nós usamos o petróleo? Não é só nos carros. De onde é que vem o poliéster? Depois, no processo, onde é que nós vamos buscar a energia? Quais são as fontes que nós estamos a usar? Não é? Portanto, por cada peça que nós usamos, nós estamos
a dar um sinal às marcas, e penso que cada nova compra, que continuem a fazer porque nós vamos comprar e nós estamos a comprar petróleo, seja diretamente nas fibras, seja no processo todo de produção. Mas vamos continuar a usar energia e outras fontes de energia, nem todas elas renováveis e, portanto, muitas delas também com impacto para as alternações climáticas. As alternações climáticas são isto. Além das fibras naturais, a indústria recorre muito às fibras sintéticas, como é o caso do poliéster, que é feito a partir de combustíveis fósseis, do petróleo. São necessários 342 milhões de barris de petróleo por ano só para fabricar fibras sintéticas, as chamadas fibras de plástico. Em 2020 foram utilizadas cerca de 50 milhões de toneladas de poliéster só para produzir roupa. 6 em cada 10 peças de roupa têm como matéria-prima têxteis de origem fóssil. Estima-se que 35% de todos os microplásticos que acabam no mar vêm das nossas peças de roupa. Para a parte ambiental, a gente sabe que a moda é o segundo maior poluente do mundo. Já o sabemos há muito tempo. Não se tem feito grande coisa nesse sentido. Há 3 anos esta parte começa a haver intenções, que são intenções difíceis de concretizar, porque o sistema é muito complexo. O sistema da produção de vestuário, se a gente falar assim, em vez de falar de moda, de produção de vestuário e de têxteis no geral, porque os têxteis não é só para o vestuário, é para o automóvel, para a construção civil, hora hospitalar, enfim. O têxtil é usado em tudo. A produção do têxtil é altamente prejudicial para o meio ambiente. E mudar isso tudo significa mudar uma nova articulação de todas as peças do puzzle de uma forma mais transparente. E a transparência neste sistema é muito complexo. A indústria têxtil gasta, em média, 93 mil milhões de metros cúbicos de água por ano na produção de matérias-primas, como o algodão, nas etapas de tingimento, secagem e, mais tarde, quando lavamos a nossa roupa. A água gasta por ano nesta indústria é equivalente ao volume de água do Mar Morto. Um simples par de calças de ganga precisa de cerca de 7 mil litros de água para ser produzida. São 50 banhos com a duração de 7 minutos. How do we put this in perspective? So, if one t-shirt takes 2,700 liters of water to make, and we multiply that by the 116 t-shirts that I have sitting in my closet, that makes around 313,200 liters of water. That sounds like a lot of water, but how much water is that really in human perspective? So if we drink around 2 liters of water a day, that means I have 429 years of possible drinking water in my closet. A sustentabilidade de uma peça, ou o nível de insustentabilidade de uma peça, é resultado de um conjunto de fatores muito grande, não é? A origem das fibras, a maneira como são tratadas, se é uma fibra natural, vegetal, pois se foram utilizados pesticidas ou não, se houve agressão, se o consumo de água foi maior ou menor, se são fibras animais, em que condições os animais foram criados, etc. Mas depois tudo o que tem a ver com o seu processamento. O que talvez os consumidores não tenham noção, foram invadidos com a informação a dizer a indústria têxtil é a segunda mais poluente do mundo. Pois, mas 50% da poluição, e nomeadamente na difusão de microfibras e microplásticos, é feita em nossas casas, porque nós lavamos os materiais. Quando as fibras chegam às fábricas, ainda têm um longo caminho pela frente, o que significa mais poluição atmosférica, mais utilização de água, de energia e, em alguns locais do mundo, significa também libertar químicos e outros materiais sem que exista qualquer processo de filtragem desses resíduos. Tudo isto é feito durante o processo de fiação, a transformação dos tecidos, o tingimento e depois na própria confecção da roupa. Um relatório da Agência Europeia do Ambiente, realizado em 2019, revela que durante todo este processo são usadas 3.500 substâncias químicas. Destas, 240 foram consideradas muito perigosas para a saúde humana e 120 muito perigosas para o ambiente. O Rio
Citarum fica localizado na Indonésia. É considerado o rio mais poluído do mundo. À volta dele existem mais de 500 fábricas, a maioria são do ramo têxtil. Esta zona foi considerada por alguns especialistas como um dos 15 locais mais tóxicos para se viver no mundo. A população, que antes se dedicava à pesca, agora apanha lixo que é depois comprado e transformado. Kita tanya ke Dimas, dia kan pencelupan. Soalnya kan banyak beracun sih. Kalau buang limbah biasanya posisinya itu tengah malam. Sekitar jam 12 malaman lah, tengah malam. Soalnya kan sama kucing-kucingan sama warga lah. Justru jadi ironi. Jadi prihatin. Sementara kan saya juga butuh makan lah dari hasil kerja. Tapi gimana lagi? Queremos que as questões ambientais sejam cada vez mais respeitadas pelos produtores, mas quer dizer, se eles são esmagados por estas grandes marcas para produzir a baixo preço, é óbvio que alguma coisa tem que ceder, não é? Como se costuma dizer. E normalmente o que cede são as questões ambientais, e são muito as questões sociais, como nós vemos, embora tenha havido algumas melhorias e alguns compromissos até das grandes marcas, quando houve aquele acidente muito grave, não é? Onde morreram muitos trabalhadores, mas quer dizer, se nós formos visitar as fábricas onde muitas das roupas que nós usamos no nosso dia-a-dia são feitas, as condições de trabalho nenhum português, não é? Gostaria de lá viver. There's been another horrific incident at a garment factory in Bangladesh. More than 1,100 workers died in the Rana Plaza collapse. The disaster prompted many calls to improve the desperate conditions in similar sites. It housed several clothing factories, one of hundreds in a country that is the world's second biggest exporter of garments. Vão afetar não só as pessoas que estão a trabalhar nessas fábricas, porque obviamente quem tem que trabalhar com químicos perigosos, isso tem um reflexo na sua vida, não é? Mas vão depois impactar toda a comunidade, porque, por exemplo, muitos desses rios eram a fonte de alimento para muitas comunidades e neste momento já não podem ser, ou se o são, ainda é algo. Obviamente isso depois tem impacto. Estamos a falar de, por exemplo, se ainda houver peixes nesses rios, não é? Se de facto ainda se conseguir retirar algum alimento, esse alimento vai estar contaminado e essa contaminação vai entrar na alimentação das pessoas. E, portanto, é uma sujeição de toda uma comunidade, muita dela que ao fim e ao cabo só tem a parte negativa, porque não tem a parte positiva, porque nem sequer trabalham lá, nem têm o benefício de trabalhar nessa fábrica, não é? E, portanto, é todo este modelo que tem que ser repensado e, do nosso ponto de vista, as marcas não estão lá ainda. Mas afinal, desde quando é que ficámos tão obcecados pela compra de roupa nova? Quantas vezes repetimos ao longo da vida: não tenho nada para vestir, mesmo com um armário cheio de roupa? Estima-se que no mundo inteiro sejam produzidos todos os anos 400 mil milhões de metros quadrados de têxteis. 60 mil milhões nem sequer chegam às lojas. São desperdício durante o processo de fabrico. A roupa ficou muito associada a um certo lifestyle e um certo estatuto que tu adquires. Pouco o teu grupo paras, para no teu emprego, para a tua ambição, para tu chegares mais longe na tua carreira. A roupa foi um instrumento de comunicação que foi usado de uma forma ilógica. Porque muitas vezes o facto de chegares e andares num sábado à tarde num shopping cheio de sacos é sinal que és bem-sucedido na vida. E não devia ser de ignorância, não é? Eu vejo uma pessoa cheia de sacos e acho que ele é ignorante. Mas para a maioria das pessoas é sinal de ter sido bem-sucedido, ou de estar a ser bem-sucedido. Imagina que tu vestes 4 dias aqui da mesma roupa. Toda a gente vai pensar que ou não estás bem, ou porque estás deprimido, ou porque tu não tens dinheiro, ou porque estás com algum problema. Repara, vestes 4 dias da mesma forma, as pessoas vão te perguntar: está tudo bem contigo? Isso acabou por estar incutido no ser humano e nas relações, nas interações entre os seres humanos. E a roupa acabou por ser usada como um instrumento muito negativo. E acabou por dar uma forma que quem está por trás da cadeia percebeu que era uma grande oportunidade de negócio aí. Os fornecedores e fabricantes das grandes marcas de roupa estão espalhados por vários países. Descobrir o nível de contaminação que uma peça de roupa que compramos provocou no planeta é uma tarefa complexa. Até chegar às lojas, o nosso vestuário pode ter passado por mais do que um continente ao longo de todas as fases de produção. A indústria da moda tem-se comprometido ao longo dos últimos anos a garantir que trabalha com fornecedores ambientalmente mais responsáveis e existem exemplos que provam que é possível produzir roupa de forma mais sustentável.
Falta agora que esta prática seja generalizada no mundo, aliada a uma redução drástica do consumo de roupa. Global clothing consumption has doubled in the last 15 years. We can change that. Quisemos perceber se esta já é uma preocupação da indústria em Portugal. Tentámos visitar várias fábricas e houve uma que nos abriu as portas. Fomos até ao norte do país para conhecer a Riopel, uma das mais antigas fábricas de têxteis em Portugal. Sempre incorporou práticas amigas do ambiente ao longo da sua história. Nos últimos 10 anos, mais recentemente, nos últimos 10 anos, fez um esforço muito grande ao nível da reutilização da água que consome. Terminamos o ano 2019 com cerca de 55% da água que utilizamos que é reutilizada. E outro tipo de práticas sustentáveis, quer ao nível depois do produto, quer ao nível do processo. 55% da água utilizada nesta fábrica é reutilizada. São perto de 500 mil metros cúbicos em média de água que é recuperada anualmente. A Riopel é uma referência internacional e produz atualmente mais de 700 mil metros de tecidos por mês. Alguns deles saem de Portugal para as grandes marcas e regressam depois já transformados em peças de roupa que habitualmente compramos nas chamadas lojas de fast fashion. Nós recuperamos, reutilizamos, portanto, valorizamos os resíduos que criamos, portanto, utilizando-os noutro tipo de aplicação e não, digamos, utilizando, sei lá, práticas de aterros e coisas do género, não é? O Tonoa é fruto de um dos mais recentes, que se chamou R4 Textiles. O projeto foi muito voltado para a economia circular, então a ideia foi fazer um bocadinho de economia circular dentro da nossa empresa. Então nós acabamos por pegar nos desperdícios que vamos tendo ao longo do processo convencional, restos de fio que já não podem ser utilizados para produzir novo tecido, pode ser, por exemplo, dead stock, ou seja, tecidos que já não são vendidos. Nós conseguimos convertê-lo novamente em matéria-prima, em rama, e daí produzimos novo fio que pode ser tingido e vamos produzindo novas estruturas de tecidos. Claro que isto tem que ser muito bem pensado, porque é um tecido reciclado, vai tendo as suas limitações, por isso nós somos inteligentes, com base na nossa experiência, com que matérias-primas é que o podemos misturar para o tornar mais nobre e acabamos por ter versões diferentes. A fábrica Riopel, localizada em Vila Nova de Famalicão, garante que tem um compromisso com o ambiente que já vem de há vários anos. Começou por ser uma preocupação comercial, uma forma de reduzir drasticamente a fatura da água ou da energia. Mais tarde, tornou-se um compromisso com o planeta. Melhor do que ninguém, a indústria sabe o impacto que representa. Além da reutilização da água, esta fábrica portuguesa, com 90 anos de existência, quer tornar-se ainda mais eficiente a nível energético e reduzir as emissões de CO2. Em 2018, gastou 1 milhão de euros para instalar uma central fotovoltaica que já permite que uma das unidades desta fábrica consuma apenas energia solar através de 3.000 painéis. É claro que cada indústria é diferente e específica dela própria. Ela tem que olhar e perceber qual é o seu impacto que está a ter no ambiente. Por exemplo, uma indústria como a Riopel, por isso é que nós falamos muito da parte da energia e da água, porque sabemos que são estas áreas que têm mais impacto para nós, por isso são as áreas onde nós temos que investir mais para conseguirmos ter esta valorização em termos de futuro. Por exemplo, uma empresa que tenha uma fibra, como por exemplo a viscose, que vem de origem florestal, terá uma preocupação de onde é que vai buscar essa matéria-prima. Se não vai buscar a florestas protegidas, por exemplo, da Amazónia. Portanto, se tem esta preocupação com a questão da desflorestação e se vai buscar de uma forma sustentável, tem sempre certificações associadas, como é o caso, por exemplo, do FSC, e vai fazendo aquilo que acha que é o mais correto, consoante as áreas de impacto que essas indústrias têm. As longas horas passadas dentro desta fábrica de têxteis permitiram-nos perceber todos os passos deste longo processo de fabrico e os desafios diários que esta indústria enfrenta para conseguir afirmar-se comercialmente, mas sem pôr de lado a necessidade urgente de produzir tecidos com responsabilidade ambiental. Seguimos para o aeroporto Sá Carneiro, no Porto, para medirmos o pulso às várias dezenas de empresas e marcas portuguesas presentes no Modetíssimo, o mais antigo salão têxtil da Península Ibérica e o único em Portugal dedicado à indústria têxtil e de vestuário.
Fomos ao encontro das inovações e dos bons exemplos que já são praticados pelas empresas portuguesas e percebemos que a indústria nacional tem-se posicionado na vanguarda deste movimento sustentável, que tem atraído o interesse de investidores internacionais pelos produtos mais verdes que se produzem em solo português. Estes textos não são feitos só para a gente ver e achar e gostar e bonito, não. São feitos para se vestir, para serem úteis, para serem comprados pelos consumidores. E, portanto, esta indústria que fabrica antes dos consumidores comprarem tem que estar muito atenta ao comportamento dos consumidores. E, hoje em dia, em quase todos os estandes, uma preocupação muito grande em apresentar produtos que sejam sustentáveis, que sejam amigos do ambiente e que estejam na linha daquilo que os consumidores hoje mais procuram. Claro que não vão todos pelo mesmo caminho. Há empresas que estão preocupadas, por exemplo, em utilizar materiais reciclados tirados do oceano. Outras empresas estão muito preocupadas com a questão dos tingimentos como a Tintex, a questão dos acabamentos, a criação de produtos que tenham químicos zero, dentro do possível, não é? Empresas do algodão orgânico também. Portanto, não há nenhum processo, são todos dentro do critério da sociedade, mas não há nenhum processo que seja igual ao do lado. Portanto, cada empresa está a fazer inovação, muitas vezes em parceria também com o CITEB, para determinados produtos, para determinadas áreas. Estou-me a lembrar, temos uma empresa, por exemplo, até para não falar só de roupa, a Zuri, por exemplo, que faz ténis, sapatos, em que a sola é só com desperdícios recolhidos nas praias de Portugal e o resto são fibras naturais. Por exemplo, tem uma sapatilha feita com fibra de ananás. Eu fico-se esta porque é amarela e é engraçada e fica um ténis bonito. Agora, como também terá a ocasião de ver, vai lá perguntar, não é um produto que esteja ao alcance de todas as bolsas, como é evidente. Eu sei no site, portanto não é segredo, um ténis custa 120 euros. Pronto, não é toda a gente que pode comprar um ténis de 120 euros, já pode comprar uma, pode comprar dois, em 3 ou 4, em 10, não é? Portanto, é essa luta que estamos agora a travar. Mas já há muitos e bons exemplos em Portugal de produtos feitos cá, que respeitam essas regras e que, digamos, o consumidor, além do prazer de comprar, deve ter sentido orgulho em comprar. Eu acho que é essa mudança também que é preciso. O consumidor, em vez de comprar 3 ténis, compra uns, mas fica muito orgulhoso da compra que fez. Isso é muito bom. Nem é uma tendência, é assim, é a evolução natural porque tem a ver com os recursos que nós temos no planeta, não é? Se estão esgotados, nós cada vez vamos ter que reciclar mais, nós cada vez vamos ter que utilizar mais o lixo como material para novos produtos. Muito mais a reciclagem, o upcycling, não é? Eu, por exemplo, tudo que me sobra das coleções anteriores, eu tenho uma linha upcycling que é numerada, porque eu nunca sei para que é que me dá, ou faço bolsas, ou faço... Pronto, e tudo isto tem que haver esta prática do não desperdício, não é? E da reutilização e reutilização e reutilização, não é? Por exemplo, eu gostei imenso destas novas solas e gostei acima de tudo do processo de pensamento, não é? Porque eles neste momento têm uma máquina, que nós metemos um sapato dentro da máquina, aquilo fica tudo reduzido a bocadinhos pequeninos e é tudo reutilizado em novas solas. Isto é a verdadeira economia circular, não é? Estoque morto que está a pesar em inventário, numa fase pré-consumo, do lixo, do desperdício do corte industrial, que existe em muita abundância e necessariamente vai parar a aterro. Aquilo que nós fazemos é recolher este desperdício, que é doado, e desafiamos designers de moda, mais conhecidos como a Cátia Amara, jovens designers que procuram uma experiência, e desafiamos a criarem designs intemporais que depois vão ser produzidos reutilizando sempre este desperdício. Este, por exemplo, é biocouro, este é um produto que temos aqui a tecelagem dos Açores. É um couro que não tem metais pesados e, como tal, pode ser utilizado como adubo até. Ou seja, os restos do couro podem ser enterrados, que servem como adubo, ou podem ser queimados, que não libertam metais pesados para a atmosfera. E há cada vez mais marcas, até com alguma expressão a nível internacional, que encontram neste tipo de projetos, por uma questão também de alinhamento de filosofia, em termos de sustentabilidade, uma forma de fazerem o encaminhamento de alguns estoques. Esta coleção que está aqui é resultado de uma colaboração com uma empresa espanhola que se chama SKFK, que era a antiga Scankfang, que nos decidiu doar-nos os estoques que eles têm y que nos incorporamos en esta colección y que también acaban por ser nuestros clientes. En una marca que tiene, como todas las marcas, a veces problemas de calidad con alguna prenda, tiene devoluciones de tiendas, de outlets, de comercio electrónico, se generan prendas que al final acaban por no venderse o, como he dicho antes, estaban taradas con una merma. Ya colaboramos con 4 proyectos de upcycling
Lo que pasa es que Vintage for a Cause nos parece quizás el más interesante de todos porque tiene un fuerte componente social, no solo medioambiental. Y la idea del upcycling es de una pieza que ya no tiene valor y que teóricamente va a la basura, generando un enorme problema porque a día de hoy solo se recicla el 1% de las prendas a nivel mundial. Con esto generamos otra vez una prenda de valor. Isto que está aqui é produto que nós chamamos que é o malai. O malai é vendido em folhas e é biocomposto dos restos da agricultura do coco. Ou seja, todas estas fibras que nós vemos aqui é do coco, são os restos da agricultura. Assim, isto vem do sudoeste asiático e é todo feito na Polónia por uma designer polaca. É quase um papel, mas é impermeável, o que é muito interessante. São matérias diferentes já. Quando se está a falar em sustentabilidade tem que se ter consciência de que é algo muito complexo e que é impossível ser 100%. A única forma de ser 100% sustentável é não existir, porque nós somos uma microempresa, chamemos-lhe assim, utilizamos desperdício e continuamos a fazer desperdício. Neste momento, se calhar, a sapatilha mais sustentável que nós temos, começamos pela Sol. A Sol é de uma empresa portuguesa, que é da Bolflex, que é de borracha reciclada e também de tela vermelha. Depois temos aqui toda a zona, toda aqui a Gáspia, que é esta parte aqui, é de Pinatex. E depois ainda temos, quer a pala, quer este pormenor aqui, de Bananatex, que é um têxtil feito a partir do tronco da banana, porque a panha do cacho da banana faz-se uma única vez e o tronco é completamente desperdiçado e deitado fora. Pronto, isto é realmente uma coisa interessante, nós conseguimos conjugar estes materiais e esteticamente consegui-los conjugar, que também às vezes é o mais difícil. El problema de la industria de la moda es el fast fashion que produce sin tener la venta hecha. El año pasado se hicieron 100.000 millones de prendas en el mundo, somos 7.000 millones de humanos. Entonces, ese modelo de negocio es un nuevo negocio que está enfermo, en tanto en cuanto usan un montón de recursos que saben que van a ir al desperdicio, porque encima el problema es que son fibras y telas de baja calidad. O sea, nosotros trabajamos la sostenibilidad como no solo es una línea o utilizamos algo de algodón orgánico, no, es las fibras, es las tintes, que tienen un impacto muy importante, es el consumo de energía. Nosotros somos neutrales en emisiones de carbono a día de hoy, por reducción y por compensación. Es el transporte, que tiene un impacto muy grande. Cuando las prendas se vuelan de India, de China en avión, el impacto es enorme, y no solo económico, que también. Es el packaging y es, como hablábamos, el final de ciclo de vida. Pues no nos olvidemos, se pone el dedo en el ojo a las empresas, pero los consumidores, como consumidores, estamos eligiendo qué planeta construir con nuestros euros cada día, no tanto con nuestro voto. Entonces, pero hay que consumir de otra manera. Mas bastará tornar o fabrico da nossa roupa mais sustentável para inverter o problema? Há capacidade para reciclar toda a roupa que consumimos anualmente? Esta indústria deixaria de ser uma das mais poluentes do mundo se passássemos a utilizar apenas fibras mais sustentáveis? Não. A maioria dos especialistas e os estudos publicados sobre este tema mostram-nos que o mundo consome e desperdiça tanta roupa que só travando a fundo neste tipo de consumismo é que a situação poderá ser invertida. Et en fait, c'est toute quelque chose qu'il faut changer et c'est le symptôme qui est la consommation qu'on dénonce. J'ai grandi aussi dans ce système de consommation, j'ai réussi au fur et à mesure à m'en libérer. Quand on achète un sac, on va pas le changer chaque année pour changer de couleur ou quoi que ce soit. On le garde et c'est pour 10 ans, 15 ans. Et on utilise des articles et des vêtements de seconde main. Je fais ce que je veux profiter. Parce qu'après, le prix sera élevé. Donc je veux profiter pour les enfants e é impossível. No mundo são produzidas 80 mil milhões de toneladas de roupa por ano. Os europeus compraram 6 milhões e 400 mil toneladas de roupas novas em 2015. São cerca de 13 quilos por pessoa. Em 2018, o valor gasto pelos europeus em roupa foi superior a 500 mil milhões de euros. Efetivamente, há uma necessidade gigante de reduzir o consumo e de reduzir a produção, tanto do lado dos consumidores como do lado dos produtores e das marcas. Porque há, de facto, esta disparidade gigante entre a
a roupa que existe no mundo, porque existe roupa demais, e aquilo que nós queremos reciclar ou aquilo que nós nos queremos ver livres. Mesmo que uma pessoa use uma peça até a exaustão, e é legítimo que eu tenha que deitar fora, a quantidade de roupa que nós deitamos fora está a entupir o mundo. Já não há maneira de reciclar. Para já a reciclagem têxtil é altamente ineficaz. Portanto, isto é um mito vendido pelas marcas de fast fashion que a reciclagem é uma solução para tudo. Não é? Há que olhar para a prioridade dos erros. É preciso efetivamente reduzir primeiro. Ou seja, isto faria sentido nós reciclarmos uma peça ou outra no fim de vida, ou darmos os métodos de reciclagem têxtil que temos, que torna uma peça de menor qualidade, mas que andamos um bocado mancos, mas até poderia funcionar se não tivéssemos esta quantidade gigante de roupa. Passou a ser possível comprar muita roupa com pouco dinheiro e isso torna-a cada vez mais descartável. Perto de 30% das roupas que temos em casa têm, em média, 1 ano de utilização e são usadas cerca de 8 vezes antes de serem descartadas. Tu chegas a uma dessas marcas de fast fashion, não é? Que são muitas neste momento, e tu ficas de boca aberta. Como é que aquilo pode custar aquele valor? Como é que é possível que uma peça custe tão pouco dinheiro? Como é que alguém, entre o tecido, o tingimento, a confecção, a venda, a comunicação, o placement na loja, como é que isso tudo pode depois uma peça custar aquele valor? É impensável isso, é impossível isso. Por isso alguém tem que pagar por isso. E quem está a pagar por isso são determinadas comunidades desfavorecidas, em determinados países desfavorecidos, que ao mesmo tempo, se tu tirares a produção de lá, crias um problema gigantesco em termos social, porque a questão é como é que tu tiras e pões estas peças. Tu vais deixar de produzir no Bangladesh, no Vietnã, no Camboja, e há comunidades que vão passar mais fome do que o que já passavam. Por isso tudo isto tem que ser feito de uma forma articulada, pensada e com seriedade. Caso contrário, nós vamos ter uma situação que é resolvida aparentemente, mas que cria outras situações que, por exemplo, vou dar o caso, fala-se muito sempre na Ásia. Hoje de momento está-se a produzir em África da mesma forma que se produziu na Ásia. Ou seja, nós no fundo trasladamos o problema geograficamente, mas o problema persiste e não vai ser alterado. Se calhar vai dar menos nas vistas, porque enquanto estamos todos a olhar para a China, não estamos a olhar para a Etiópia. A Inditex começou e especificamente a Zara, começou com um modelo de negócio genial na altura. Fast fashion é uma marca de moda que assenta em 3 pilares, a produzir a maior quantidade possível, o mais rápido possível, a mais baixo custo possível. E a Zara em si, o que ela fez? Fez isto, não é? Portanto, a Zara é uma marca de fast fashion, mas a Zara fez isto de uma forma muito genial, porque ela conseguiu democratizar a moda de passarela, trazendo para as massas o estilo, mas de uma forma com materiais mais acessíveis e produzindo nestes países, que obviamente é o grande fator-chave, não é? Que faz com que o produto seja tão barato. Para além deles conseguirem fazer isto, conseguirem apanhar o estilo da altura dos top designers e trazer para as prateleiras para toda a gente, para todo o comum mortal, conseguiram e conseguem fazê-lo com o espaço de 15 dias. A roupa polui tanto quanto outras áreas da nossa vida, não é? Outras coisas que nós compramos. As pessoas, mas o que é que eu posso fazer pelas alterações climáticas, não é? As pessoas preocupam-se imenso com a questão das alterações climáticas. E um dos exemplos que eu dava era comprar menos roupa, não é? Comprar menos roupa, consumir só o que necessita, pensar muito bem antes de comprar, porque assim, os têxteis neste momento são essencialmente uma indústria que está enquadrada como as restantes áreas de consumo da nossa vida, não é? Nós produzimos em massa, estamos constantemente a produzir, constantemente nós vemos, não é, chegar ao mercado novas coleções, porque eu ainda sou do tempo em que havia a coleção de inverno e a coleção de verão. Portanto, havia ali a passagem, os saldos, numa dada altura. Neste momento, praticamente, há marcas, não é? Há grandes marcas internacionais que praticamente todas as semanas têm roupas novas. Obviamente, isto não se consegue fazer, principalmente aos preços que nos chega hoje em dia, muito destas roupas, não é? Destes têxteis, sem que haja uma enorme pressão a montante, não é? Em toda a cadeia de produção, desde as matérias-primas às pessoas que produzem as roupas e aos materiais que são usados e aos químicos que são usados, não é? Até depois que aquilo chega até nós a preços quase impensáveis, não é?
É tanta a quantidade de roupa que é consumida atualmente no mundo que os níveis de desperdício são enormes. Compramos cada vez mais, usamos cada vez menos tempo e acabamos por descartar a roupa sem grande preocupação, porque nos convencemos que será doada ou até reciclada. Em 2017, os portugueses deitaram fora 200 mil toneladas de roupa. A nível mundial, entre 2000 e 2015, a quantidade de roupa produzida no mundo duplicou. Segundo a Greenpeace, apenas 1% do total de têxteis produzidos são reciclados em novos têxteis. A maioria da roupa que compramos e deitamos fora acaba em aterros ou é queimada. Há um foco demasiado grande na reciclagem e não há na desaceleração da produção. Isto para nós é um perigo ainda maior, porque pensar na reciclagem e não pensar no que pode ser reciclável e muito menos pensar na desaceleração ou na redução da produção, portanto, é estar a trazer cada vez mais lixo para o planeta, mas dizer que vão reciclar uma ínfima parte. Portanto, isto num balanço geral, se nós subirmos à montanha e olharmos de cima, não tem sustentabilidade nenhuma. Estas são as 4 marcas de fast fashion que lideram as vendas de roupa na Europa. Em 2019, o grupo Inditex, que detém marcas como a Zara e a Bershka, vendeu 2.900 milhões de peças de roupa e acessórios. A H&M vendeu 2.200 milhões de unidades e a Primark cerca de 1.000 milhões de peças de roupa. Estas marcas estão a aumentar, de ano para ano, a utilização de fibras mais sustentáveis na roupa que produzem e até têm aumentado a reciclagem de peças. São passos importantes, mas que ainda não resolvem o problema. As marcas passaram recentemente a comunicar de outra forma. Perceberam que este é um problema grave e que já existem muitos consumidores preocupados com a pegada ambiental da roupa que compram. Multiplicam-se agora as campanhas publicitárias das grandes marcas que nos convencem que o problema está a ser resolvido porque estão a apostar em materiais mais sustentáveis ou a recorrer à reciclagem. Questionámos as principais marcas de fast fashion que têm presença em Portugal, mas nenhuma delas quis participar neste documentário. As que responderam disseram-nos que não tinham ninguém disponível para realizarmos uma entrevista. Por isso as marcas que estão a falar da sustentabilidade, no fundo, estão sempre a apelar a um novo tipo de consumo. Neste caso é um consumo porque como as pessoas já não estão a consumir marca com monograma, não é? Tipo, antigamente punham Dolce & Gabbana, Louis Vuitton. Pronto, hoje em dia há um certo recato em relação a isso. Não só porque a pessoa tem essa preocupação, mas também porque passou de moda. E agora, de repente, a pessoa comprar se calhar com algodão orgânico. No fundo, o que eles querem é que o comportamento seja esse. Não é que a pessoa mude a forma de consumir. É que a pessoa mude o tipo de produto que consome. Lá porque tem lá o prefixo bio não quer dizer automaticamente que seja sustentável. E há muitas empresas que utilizam esse tipo de linguagem para comunicar mais-valias ambientais que depois, vamos ver nos pormenores, não são assim tão significativas. É o efeito greenwashing, não é? É um pouco por aí. Atualmente, a tecnologia pode nos ajudar a fazer esse caminho. Uma das mais-valias do blockchain, por exemplo, e há muitas empresas que estão a testar esse tipo de abordagem, é fazer o traceamento de tudo o que é componente dentro de um determinado produto para, de facto, atestar os argumentos ambientais que uma determinada marca apresenta. E eu penso que rapidamente iremos evoluir para uma situação desse género, em que a informação numa determinada etiqueta rapidamente possa ser aferida por um consumidor com um telemóvel para perceber se de facto aquela marca vale realmente aquilo que ela está a dizer que vale. E isso também poderá nos ajudar nesse caminho de desconstruir muitos dos argumentos que a indústria que agora nos apresenta. Olhem para mim, estou a fazer aqui um esforço de ter uma peça de roupa que é 100% circular, sei lá, mas depois tem todo o resto do catálogo feito da mesma maneira como fazem há anos e anos e anos. Há soluções
Uma das estratégias é que quem está no fim da cadeia, que são os retailers, sejam eles próprios a exigir à sua cadeia. Nós criamos um sistema que permite que os retailers tenham um sistema de Big Data que lhes permite saber qual é que é o grau de sustentabilidade dos seus produtos. E eles têm a força de obrigar os seus fornecedores, porque se eles não comprarem a quem não cumpre, tem a força que tem, não é? É diferente de serem apenas aconselhados ou a lei, porque a lei não é igual em todo o mundo e, portanto, não seria por aí. Portanto, esta estratégia de pôr os revendedores, as marcas, a serem tratores desta dinâmica é extremamente importante. Nós não estamos a zero, já há muito trabalho feito, estamos envolvidos em várias equipas internacionais de investigação para encontrar novas soluções e eu acredito que muito rapidamente elas vão aparecer. Associadas às novas tecnologias de informação, nomeadamente o blockchain, que é tido hoje em dia como uma solução que pode ser utilizada para funcionar como o bilhete de identidade e o boletim de vacinas, se quiser, do produto têxtil desde que nasce até que chega ao fim de vida. As estimativas apontam para que durante a lavagem as nossas roupas libertem 500 mil de toneladas de microfibras de plástico para os oceanos todos os anos. Estas fibras são ingeridas por peixes e outros animais marinhos e entram na cadeia alimentar, o que significa que podemos acabar por estar a comer parte das nossas próprias roupas. Comprarmos roupas que durem mais tempo, reduzirmos a quantidade de peças que compramos ao longo do ano, escolhermos materiais mais sustentáveis ou reciclados, procurarmos lojas com roupa em segunda mão, são passos que estão ao nosso alcance. Mas essa é também uma ferramenta importante, que é essas pessoas olharem para as etiquetas que vêm nos têxteis, algumas delas, algumas marcas, dá para perceber que já estão a fazer apostas em algodão orgânico, em tecidos que são certificados, quer dizer, às vezes certificados na sua origem, na tal produção com menor impacto, pode ser porque têm menos substâncias perigosas. Na nossa cultura de consumo e nas nossas vidas, enquanto consumidores, estamos a esquecer das outras opções. Nós achamos que nós só podemos fazer a diferença com o nosso cartão de crédito e com a nossa compra. Não temos que fazer só essa diferença. E essa diferença faz diferença, obviamente, escolhermos marcas de produção local e marcas de upcycling e marcas absolutamente transparentes sobre o seu processo sustentável, etc. Faz toda a diferença e é altamente preferível do que comprar nas marcas de fast fashion. Mas a magnitude do impacto que tem eu, nas minhas reuniões com os meus amigos, com os meus familiares, pôr esta questão na mesa sobre quem é que fez as minhas roupas, ou eu ir votar, ou eu, quando for ler um programa eleitoral, perceber de que forma é que aquilo vai impactar a indústria. Das cerca de 200 mil toneladas de roupa que os portugueses deitam fora anualmente, apenas 4% são recolhidas de forma seletiva. A partir de 2025 vai passar a ser obrigatória a recolha seletiva dos têxteis, uma medida da União Europeia para tentar reduzir uma parte do impacto desta indústria no ambiente. E nesse contexto temos essa obrigação em 2025, aplicada em território nacional até em 2025, e nós, nesse sentido, começámos já a trabalhar também com a Comissão Europeia no âmbito do Programa de Apoio às Reformas Estruturais, especificamente olhando para uma série de fluxos específicos que vai existir uma obrigatoriedade de recolha, para perceber qual é a melhor abordagem do ponto de vista de instrumentos de política pública para tornar essa recolha seletiva a realidade em território nacional. Se Portugal e os restantes países europeus cumprirem esta meta, significa que a partir de 2025 já vai ser possível selecionar a roupa que deitamos fora e perceber qual é que ainda pode ser reciclada ou reutilizada, em vez de ir parar a aterros. Se nós pagássemos só para os nossos erros, a questão é que tudo paga à conta daqueles nossos erros. Agora, isso tem que ser feito. A verdade é que isso tem que ser feito. Não vale a pena a gente lamuriar, não vale a pena a gente estar com este queixume, porque temos que o conseguir fazer. Se nós conseguimos fazer com que a pessoa conseguisse consumir 500 vezes mais, também vamos ter que conseguir com que aquelas voltem a consumir 500 vezes menos. E agora passarmos para trás e recuarmos até o momento onde era racional é um processo complexo. Porque quando tu mudas de um patamar para o outro, voltar ao anterior, é como se recuasses no teu tempo. É como se de repente o ser humano ficasse mais animal, no sentido lógico do termo, daquilo que é o básico e o essencial para a sua sobrevivência. E as pessoas não querem isso, porque isso é sinal de desevolução.
para o ser humano. Podia ser o contrário, não é? Porque a gente a caminhar assim não vamos sequer sobreviver, mas quer dizer, o planeta há de sobreviver, nós é que não vamos sobreviver nele. É tão importante a indústria, as marcas e os próprios governos repensarem este setor, como nós, consumidores, termos a noção de que este é um problema que já estamos a sentir na pele. O planeta já nos deu sinais de que alguma coisa está errada. Estamos a assistir, em direto, a fenómenos que achamos estranhos, mas que não deixam de ser resultado das nossas escolhas. Intempéries, episódios de calor extremo, inundações, oceanos carregados de lixo, a poluição do ar que respiramos. É esse o preço que já estamos a pagar. E uma parte dele é à conta desta nossa segunda pele.